Maria, minha alma anestesia, como um bálsamo escorre sobre as feridas e as alivia. A voz de Maria, doce melodia, que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. As mãos de Maria sobre mim estendidas, é santa bênção, é proteção para a minha vida. Tua voz, Maria, tuas mãos, Maria, teu sorriso doce que me faz cantar. Te amo, mamãezinha. A voz de Maria, minha alma anestesia, como um bálsamo escorre sobre as feridas e as alivia. A voz de Maria, doce melodia, que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. De Maria sobre mim estendidas, é santa bênção, é proteção para a minha vida. Tua voz, Maria, tuas mãos, Maria, teu sorriso doce que me faz cantar. Te amo, mamãezinha. Te amo, mamãezinha. Olá, meus amigos, companheiros e seguidores do canal Evangelho e Vida. É com grande satisfação que vamos dar continuidade ao nosso festejo, aos nossos momentos de alegria nesse mês de Jesus. E como não poderia deixar de ser, hoje a canção é só de amor. A voz de Maria, tão bem entoada, e a mansuetude da voz da companheira que irá nos falar na noite de hoje. Vamos, neste momento, recebê-la com muita alegria, com muito carinho. Luziane Bahia, da Mansão do Caminho, trabalhadora da Federação Espírita Brasileira, da Federação Espírita do Estado da Bahia. Ela é uma trabalhadora muito linda, muito dedicada. É com grande satisfação que nós estamos recebendo no lar, na Casa de Maria, na Sala Virtual Maria de Nazaré, a companheira Luziane Bahia, que irá trazer a sua mensagem, a Era do Amor. Prestem bem atenção, porque o dia é um dia muito especial. É Natal, é festejo, é alegria, nasceu Jesus. Nasceu Jesus, este sol de amor.
Vamos então receber neste momento, com o nosso carinho, a nossa consideração e nossa eterna gratidão, a companheira Luziane Bahia. Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Mestre Jesus nos nossos corações. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, nesta casa de amor, nesse núcleo espírita Maria de Nazaré, nessa casa da Santíssima. É uma alegria podermos compartilhar desses minutos aqui juntos, trazendo aos nossos corações esse momento de evocação ao nosso Senhor Jesus Cristo e vivendo sob o amparo, sob os auspícios desse Evangelho, que vem para nos libertar, que vem para nos acolher. Então nós gostaríamos de agradecer a todos que compõem essa casa de amor por essa oportunidade de aqui compartilharmos em breves minutos, compartilhando esses corações fraternais, a emoção, o sentimento, para juntos também construirmos e termos mananciais de forças expressivos para darmos continuidade de forma tão especial à nossa existência. Nós agradecemos a todos que estão nos acompanhando, a todos que estão aqui conosco, que estão assistindo nesse momento, que vão assistir posteriormente. Agradecer, porque todas as vezes que elegimos estar juntos e dentro de uma temática tão importante, é porque essa temática tem um valor para nós. E isso vai nos fortificando e vai nos fortalecendo. Então, que estes momentos aqui possam ser aprazíveis para todos nós e que possa nos atender àquilo que nós viemos buscar, o consolo, a paz, a tranquilidade, a luz em torno da mensagem do Evangelho de Jesus. É interessante refletirmos neste mês, este mês de dezembro, mês que vai finalizando o ano e que traz em si naturalmente as profundas reflexões de um ano que se findou, das experiências que vivenciamos, das lutas que tivemos, dos embates, das situações que vivenciamos. É natural que no mês de dezembro façamos esses tipos de reflexões, para que de alguma forma possamos encerrar o ano tendo essas percepções de tudo aquilo que passou, mas ao mesmo tempo desejando, querendo que venha um ano novo, de muita paz, de muita construção e que os desafios que porventura aconteçam sejam por nós vencidos e superados. Então é natural essas reflexões nessa época do ano. Mais ainda com uma elevada pujança quando nós identificamos que no calendário ocidental ou no calendário cristão, o nascimento de Jesus foi deslocado de abril para esse mês de dezembro. Então faz com que nós cristãos tenhamos uma reflexão a mais. Além de todas essas condições naturais de um calendário terrestre que se encerra para outro se iniciar, tem também esse olhar do cristão, daquilo que fizemos enquanto aqueles que buscam a moralidade diferenciada para si. Aqueles que buscam um comportamento melhor em relação a si mesmo. Não é diferenciado em relação a ninguém, não é melhor em relação a ninguém. É um comportamento diferenciado em relação a nós mesmos, de sermos diferentes a cada oportunidade. Um diferente para melhor, um diferente na superação, um diferente no amadurecimento. Então, ainda mais esse mês de dezembro, na lembrança do nascimento de Jesus, da história que o envolve, de ter chegado tão simples numa manjedoura, que foi recepcionado numa estrebaria, entre os animais, os seus pais tão simples, tão humildes, tão trabalhadores, tão honestos, tão bons. Todo esse contexto especial de uma natureza bucólica que o recebia, mas de uma natureza íntima, sincera, protetiva, verdadeira, edificante, de acordo com as leis de Deus, que também o recebia. Tudo isso traz um painel de muitas e apropriadas reflexões a respeito deste mês de dezembro e do que ele nos traz. Assim, é que tomados destes processos mais aprofundados, é que trazemos aqui para as nossas reflexões a convite da União Espírita, do Núcleo Espírita Maria de Nazaré, esse olhar
em torno das mensagens de Jesus. E o livro que a casa escolheu foi esse aqui, Pelos Caminhos de Jesus, isso mesmo. É que eu já estava confundindo com Primícias do Reino, mas é Pelos Caminhos de Jesus. Esse livrinho aqui, que é um livro da nossa benfeitora Amélia Rodrigues, a psicografia de Divaldo Franco. A aquarelista do Evangelho, Amélia Rodrigues, ela tem a característica de escrever para além do que as Escrituras nos demonstram como contexto crístico. A benfeitora acessou no plano espiritual as informações, tanto a partir de outros espíritos, como também nas bibliotecas do plano espiritual, estudando sobre o contexto do Evangelho, do anúncio do Evangelho, estudando sobre a vinda de Jesus, sobre os costumes, sobre tudo que aconteceu naquele contexto. Então, ela vai para além das mensagens evangélicas que nós identificamos nos evangelistas, nos 4 evangelistas, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, enfim. Ela consegue trazer um olhar ampliado. E esse olhar ampliado amplia também a reflexão e nos conduz numa diversidade de um olhar sobre um prisma espiritual, sobre um prisma que aprofunda a mensagem e nos coloca diante daquilo que verdadeiramente precisamos fazer, que é a nossa transformação moral. Então, no capítulo 8º desse livro, Pelos Caminhos de Jesus, a benfeitora, ela traz um título que é o título da nossa conversa: A Era do Amor. Que era do amor é essa? Quando nós olhamos para as revelações, a primeira revelação com Moisés, a segunda revelação com Jesus, a terceira revelação com a doutrina dos Espíritos, percebemos que eras são inauguradas. Moisés traz a era da justiça e faz com que o olhar da humanidade se amplifique e se permita a identificar aquilo que é justo, o que não é justo, do que é certo, do que é errado, discernirmos entre o bem e o mal. Traz uma pauta legal, uma pauta legislativa, onde encontramos com conteúdos proibitórios nos 10 mandamentos, hegemonicamente, com esses aspectos de não matarás, não roubarás, não adulterarás, ou seja, com aspectos do não, da negativa, para que nós, enquanto humanidade, naquele estágio de evolução, compreendêssemos a era da justiça que estava sendo inaugurada. E o prisma sobre o qual se debruçava a mediunidade de Moisés, trazendo a lume os 10 mandamentos, para que nós pudéssemos, enquanto sociedade, enquanto humanidade, refletir sobre essa perspectiva. Depois vem Jesus e inaugura a era do amor, que é o que a nossa benfeitora intitula aqui o texto, a era do amor. E Jesus coloca para nós que, acima de tudo, está o amor. Que se nós tivermos algum tipo de dúvida, nós sanamos quando questionamos o amor. Porque o amor é o sentimento máximo por excelência. E como diz Lázaro em o Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor resume a doutrina de Jesus por inteiro. É sairmos das nossas características do individualismo, percebamos que não é individualidade, é individualismo, para a fusão dos seres. Como diz Lázaro também, nesse mesmo item, a lei de amor, que é umas instruções dos Espíritos lá em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, olha como é importante abarcarmos esta percepção do sentimento, não unicamente pelo processo de compreensão cognitiva, de sabermos que o amor é importante, mas trazermos a vivência prática desse amor para o nosso dia a dia. Então é isso que Jesus inaugura e que já já nós vamos perceber a amplitude do que o Espírito Amélia Rodrigues nos propõe aqui, numa reflexão muito especial e que hoje aqui estamos fazendo juntos, para que juntos também amadureçamos para este olhar do reino de Deus em nós. Mas como falávamos das revelações, só para completarmos a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, que traz a era da verdade, que está embutida com a era da caridade, porque também se anuncia que fora da caridade não há salvação e fora da verdade não há salvação, porque é fora desse prisma da verdade que a doutrina dos Espíritos vem trazer, dessa verdade da imortalidade da alma, dessa verdade da reencarnação,
da verdade que está nas leis divinas e que a doutrina dos Espíritos nos esclarece e nos conduz a esse amadurecimento. Essas três revelações enfecham essas eras. E o que o Espírito Amélia Rodrigues aqui aborda é a era do amor. Ela nos conta, irmãs e irmãos queridos, que uma pessoa busca o mestre num determinado dia para um diálogo. É o Natan Ben Assad, fariseu conhecido pela impiedade nos julgamentos e pela conduta excessivamente austera. É ele que procura Jesus porque ele quer dialogar. Imaginemos as características dos fariseus que a gente encontra lá na introdução do Evangelho. Quando a gente estuda lá a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra as nomenclaturas, aspectos históricos, que é como se fossem uns respingos históricos, onde o codificador nos traz as nomenclaturas, o nome desses povos, alguns nomes que são essenciais dos costumes e do contexto histórico, para que nós, enquanto humanidade que vem se debruçar sobre essas linguagens tanto tempo depois, possamos nos inteirar um pouco sobre aquilo que esses povos pensam, sentem, vivenciam, são das suas práticas culturais, dos seus costumes. Então lá encontramos os fariseus, que eram aqueles que tinham a característica da hipocrisia, porque estabeleciam comportamentos para que outros seguissem, mas para que eles não teriam obrigatoriedade de segui-los. Os outros seguiam, deveriam seguir, e eles se tornavam verdadeiros fiscais, ferrenhos fiscais do comportamento alheio. Então o fariseu, ele tinha uma conduta que o próprio Jesus falou, chamando-os de hipócritas, porque hipocrisia é aquilo que eu falo e diverge daquilo que eu digo que é o correto, ou daquilo que eu exijo nos outros. Então eu tenho um discurso muito bonito, uma fala muito bonita, uma pregação para as outras pessoas cumprirem muito adequada, mas quando é comigo eu crio licenças e oportunidades de justificativas a ponto de não me jungir a essas determinações que eu mesma obrigo ou determino, ou estabeleço ou fiscalizo para com as outras pessoas. Então essa era a pessoa que vai buscar Jesus, ele é um fariseu, e aqui como a Amélia descreve, ele já apresentava uma austeridade no julgamento, então aquela pessoa que compreensão não tem muito a ver com ele, perdão nem se fala, que olhar sobre as especificidades de cada um para abrandar as penalidades não estava condizente com o que ele pensava. Então é essa pessoa que vai buscar Jesus, e eu queria que todos juntos fôssemos aqui nas reflexões. Eu não vou ler as respostas, as perguntas, vou fazer a leitura de algumas perguntas, trazer alguns trechos das respostas, mas aqui vamos comentando esse diálogo que parece uma vertente material, um olhar material do Natan Assad, Natan Ben Assad, que vai trazer essa ânsia da materialidade, essa ânsia de uma justiça sob o olhar da materialidade, aquilo que o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo fala, que é o ponto de vista. Ele tem o ponto de vista da materialidade, e Jesus traz o ponto de vista ampliado da imortalidade, da vida futura, do olhar da espiritualidade, do olhar do espírito, da análise espiritual sobre os fatos. Então ele começa perguntando, e ele pergunta com a característica farisaica, que é aquela característica de colocar o outro numa saia justa, numa situação delicada, enquanto que ele pouco importa se ele vai fazer ou não aquilo que ele está colocando o outro na saia justa, ou pretendendo colocar o outro, porque ele até tenta tirar a paz, altercar com Jesus, mas Jesus não se imiscui nessa energia, nesse contexto. Tu ensinas, diz Natan Ben Assad, o amor irrestrito e o perdão incessante. Em quaisquer circunstâncias e a todas as pessoas? Olha a pergunta capciosa. É o perdão e o amor irrestritos. Em todas as condições? Para todas as pessoas? Ele pergunta. Nós, conhecendo Jesus, a gente já sabe que a resposta dele vai ser no sentido de que sempre. Mas vamos ouvir a beleza dessa narrativa do Espírito Amélia Rodrigues e nessa voz direta que ela dá a Jesus e as palavras que ele teria proferido. Sim,
ponto. Ele não coloca, ele não estende a partir do sim com uma vírgula, com uma continuação. Sim, ponto. É em quaisquer circunstâncias e a todas as pessoas. Sim, ponto. Mas ele desenvolve. Depois do ponto, do contrário, não é legítimo o amor que se limita às circunstâncias e se circunscreve em indivíduos especiais. O verdadeiro amor é uma atitude interior, que se expande como acontece com o ar, que a tudo e a todos vitaliza. Percebamos que o que vem depois do ponto não é para dizer sim, mas que em algumas circunstâncias pode ser limitado e em algumas circunstâncias pode ser adaptado. É sim para depois do ponto justificar porque não pode ser não. Justificar porque sim em todas as situações e para quaisquer pessoas. Então diz Jesus, não seria legítimo o amor se circunscrevesse a determinadas situações, se impusesse condições e estabelecesse o sentimento para determinadas pessoas. O que Natan Ben Assad desconhece é a mensagem de Jesus. Porque Jesus ele sempre pede o algo mais. Então se Natan soubesse disso, ele não ia fazer essa pergunta não. Por quê? Porque ele já saberia que a resposta era sim. Porque Jesus sempre pede um algo mais. Ama. Ama o próximo como a si mesmo. Tudo bem. Ele pediu para que nós amássemos. E amássemos uns aos outros. Como ele nos amou. Que nós nos amássemos. Ele não coloca restrições nem condições. Mas ele amplia isso. Quando lá no Sermão da Montanha, ele diz, amai os vossos inimigos. Ele vai além. Ele pede o algo mais. Então, ele não restringe, ele sempre amplia. Ele não condiciona, ele sempre estabelece que para todos o sentimento, para todos a condição de perdão irrestrito, de amor irrestrito e perdão incessante. Perdão incessante, minhas irmãs e meus irmãos, é constantemente. É sem justificativas de tempo. É sem trazermos explicações para evitarmos a incidência do perdão. É sempre. A resposta já está dada. A conclusão já está enfeixada. Naturalmente é o amor irrestrito e o perdão incessante. Mas Natan Ben Assad não se convence. Por quê? Porque sob o seu olhar material, existem aqueles que não devem receber o perdão. Existem aqueles que não são merecedores do amor. Então, para ele, existia a necessidade de algo que se limitasse, que estabelecesse limitações para essa condição, para essa regra de ouro. Então ele pergunta, mesmo aqueles que fomentam ódio, aqueles que realizam os crimes, então vejamos que ele afunila na tentativa de dizer, mesmo estes, eles também vão ser dignos de amor, de perdão, é isso mesmo? Olha a resposta de Jesus. Sem dúvida. Ponto. A todos estes, porquanto mais do que outros, eles se encontram enfermos e necessitados, carecedores da terapia do amor. Então, diz Jesus a Natan, em outras palavras, se você identifica, Natan, que eles têm mais débitos, são eles que mais necessitam. É aquilo que Jesus fala quando ele está na casa de Simão, que não é Simão Pedro, é Simão que o recebe em casa e que faz uma recepção para apresentar que Jesus é seu amigo ou que Jesus está na sua relação mais íntima de afetividade. E Maria Madalena entra àquela casa e meio que afoita, lança-se, olha assim ao redor, identifica Jesus, lança-se aos pés dele e lava ali os pés. E a abundância com os óleos perfumados, com os olhos destacados, enxuga com os cabelos os pés de Jesus. E Simão está mentalmente se questionando sobre se esse profeta é profeta mesmo. Porque se ele fosse, ele teria identificado que aquela mulher
não era uma mulher digna. E então Jesus volta-se a Simão e pergunta: quem é aquele que vai se sentir mais agraciado pelo perdão? E aí conta uma historinha de uma pessoa que devia uma soma muito grande e de uma pessoa que devia uma menor soma, e que ambos foram perdoados. Quem era aquele que se sentia mais envolvido pelo perdão? E Simão diz: aquele exatamente que devia mais. Porque se ele devia um montante maior e ele foi perdoado, ora, ele é aquele que está mais envolvido pela energia da gratidão, mais aliviado. É exatamente isso que se aplica aqui. À medida que Natan tenta afunilar para dizer, olha, tem esses que são mais comprometidos, tem esses que não deveriam receber de forma alguma o perdão, tem esses que não deveriam receber a compreensão, exatamente esses que Jesus disse, mas eles são os mais carecedores da terapia do amor. E a gente vai vendo que todo o diálogo é nesse sentido. Então, olha a próxima pergunta que ele coloca. E o criminoso insensível? Não deve ser justiçado pelas cortes encarregadas de preservar a paz e a ordem, defendendo os fracos? Então, ele começa já a trazer também o olhar material. Ele que era um julgador severo de condutas, que ele exigia condutas excessivas, ele já começa a tentar esmiuçar mais isso. E Jesus pega uma palavrinha que ele colocou, porque ele diz assim, não deve ser justiçado. Aí Jesus diz, justiçar não significa punir. Revidar com o mal que foi feito, tripudiar sobre as suas misérias e ulcerações morais. Justiça deve ser, antes de tudo, propiciar a oportunidade da reparação de educação do revel para a vida digna. Então, o que Jesus está ensinando para a gente? Diante de alguma mágoa que alguém nos fez, é o amor irrestrito sim e o perdão incessante. Puxa, mas ele me fez algo que é tão grave, tão sério, tão difícil de aceitar. E aí Jesus disse, quanto mais grave, mais sério, quanto mais difícil de aceitar, aí é que a terapia de amor e, obviamente, o perdão se fazem excelentes. Irmãs e irmãos queridos, o amor é uma acepção, o perdão é uma acepção do amor. Se nós olharmos a questão 886 de O Livro dos Espíritos, qual o conceito de caridade conforme entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Isso está dentro do conceito de caridade. Perdão está dentro do conceito de caridade. Caridade é amor em movimento. Caridade é o amor na prática. Logo, perdão é amor. Terapia do amor é perdoar. E diz Jesus, aquele a quem mais necessita. Justiça significa conceder outra oportunidade. Ato de amor é conceder uma nova oportunidade. Porque nós, que somos falhos, devedores, comprometidos, igualmente criminosos em que sentido? Violadores da lei de Deus, cometemos um crime. Nós recebemos a nossa carga, o nosso coeficiente de misericórdia, porque para o outro nós vamos bradar por uma justiça que é diferente da justiça divina, porque a justiça divina, ela vem atrelada à misericórdia. A justiça divina é diferente. Aqui na justiça dos homens, a gente quando diz foi feita a justiça, é porque alguém recebeu uma penalidade, é porque alguém teve de pagar alguma coisa, é porque a condenação foi estabelecida. Na justiça de Deus não se fala de condenação, fala-se de educação. Por isso que Jesus disse, justiça é conceder oportunidade. Amar é conceder oportunidade. É o que Deus faz com a gente dia sim e dia também. É o que Deus faz com a gente sempre. Por quê? Mergulhamos aqui na carne e chegamos aqui com um planejamento reencarnatório, que não é o determinismo reencarnatório, é um planejamento. Passamos pelas nossas experiências da vida
E o que mais é adequado é que sigamos esse planejamento. Mas não estamos obrigados a isso porque temos o livre-arbítrio. Então vamos escolhendo, à medida que vamos vivenciando, se vamos atender a esse melhor planejamento, que é a elaboração do amor para nós, é o melhor projeto que nós podemos aderir, ou se vamos nos afastar dele porque queremos fazer uma outra rota. Quando fazemos uma outra rota, o GPS da nossa existência, ele recalcula a rota. Igualzinho o GPS do carro. Igualzinho não, né? Porque o GPS de Deus é muito, muito, infinitamente superior e perfeito. O GPS do carro erra, coloca a gente em cada situação difícil, mas enfim. A analogia é muito feliz aqui. Por quê? É como a gente está dirigindo lá, coloca o GPS, que é o destino. A rota, ele estabelece a melhor rota. Aquela que está sem engarrafamento, a que a gente vai chegar mais rápido. A melhor rota. Nós vamos naquele caminho, de repente era para seguir reto, nós convergimos à direita. Era para seguir reto. Nós viramos aqui à direita. E aí o que acontece? O GPS diz recalculando a rota. Ele vai recalcular para nos colocar diante do melhor caminho. E muitas vezes ele coloca toda vez a gente voltando para aquele caminho que ele traçou como principal. Se ainda dá tempo, ele não coloca nesse caminho aqui uma outra alternativa que vai se ampliando. Ele vai tentando trazer a gente de novo para aquele caminho. Isso acontece o tempo todo com a lei de Deus. O tempo todo que a gente desvia, o GPS diz recalculando a rota. Fica tentando trazer a gente para aquilo que é mais adequado para que a gente vivencie. Aquilo que foi pensado, estruturado, com tanto amor, com tanto carinho pelos benfeitores espirituais, pelo anjo da guarda. Aquilo que muitas vezes foi objeto da nossa análise e aceitabilidade. E que agora, pelo esquecimento, a gente está se afastando, pelas distrações, a gente vai enveredando por outras coisas. Então, nos ensina aqui Jesus. Justiça é Deus concedendo outra oportunidade. Ele concede toda vez que nós nos colocamos para recalcular a rota. Então ele nos concede as múltiplas reencarnações. Quantas sejam necessárias para o nosso aprimoramento. Dentro dessas múltiplas reencarnações nós temos inúmeras oportunidades de ressurgimento, de verdadeiras ressurreições, que são dentro do panorama, do prisma, da visibilidade daquela situação dentro da reencarnação. Dentro da mesma experiência física, com este mesmo corpo, diversas oportunidades de ressurgirmos, tentando uma vitória sobre as nossas iniquidades, sobre as nossas fragilidades. Deus a todo momento nos concede. Por quê? Porque a sua justiça é justiça de misericórdia, naturalmente. Tanto que a lei é lei de justiça, amor e caridade. Façamos o exercício de retirarmos o amor e a caridade da justiça. Não vai funcionar. Retiremos a justiça do amor e da caridade. Não vai funcionar. Retiremos o amor e a justiça da caridade. Não vai funcionar. Porque elas estão embrincadas, dizem os Espíritos, na resposta à questão 648 do Livro dos Espíritos. É a lei mais importante de todas aquelas 10 leis elencadas. Essa é a mais importante, porque conduz o ser na vivência prática daquilo que ele necessita fazer. Continua o diálogo destes dois. Um diálogo material, uma pergunta material, com respostas espirituais e edificantes. Ele acha injusta as respostas de Jesus. Não será justo, então, segundo o teu código, matar legalmente aquele que mata, cobrar olho por olho, dente por dente daquele que desgraçou outrem, roubou-lhe a vida, dilapidou o patrimônio alheio? Então, não é possível que não seja justo. Seu código é injusto. Não é possível que seja justo não cobrar olho por olho, dente por dente daqueles que fizeram o mal. Responde Jesus. A lei de amor procede do Pai. Ele estabelece o equilíbrio. Isso é perfeito. Olha a resposta. É ele quem estabelece o equilíbrio nas leis naturais. Punir é reagir com ódio.
cobrar erro com vingança é ser pior do que o delinquente, pois que este é infeliz. Enquanto o juiz, em nome da sociedade, graças ao conhecimento que possui, deve ser sadio emocionalmente e equilibrado nas suas decisões a fim de ser o melhor. Ser melhor do que o comportamento do criminoso. O que Jesus quer dizer? Aquele que está ali na autoridade, inclusive material, ele já entra nesse diálogo também sob o prisma da materialidade. Não é porque aquele juiz tem condições de julgar, porque estudou, porque foi dentro dos parâmetros da sociedade, estabeleceu-se regras e ele cumpriu para que ele pudesse trazer o julgamento adequado, que ele deve se considerar perfeito e o outro é o criminoso e é o outro que deve estar jungido às leis. Ele, como julgador, deve ser o primeiro a fazer os passos corretos. Então Jesus diz, subentende-se que esse que vai julgar tem que ser sadio moralmente. E o que acontece muitas vezes? Não estou nem falando sobre o prisma legal, mas sobre o prisma social. Aqueles que nos arvoramos ao julgamento, somos faltosos. E nós dizemos, mas eu não tenho coragem de matar alguém, quem quer que seja. Eu não tenho coragem de ser criminoso como esse jeito aqui que o Natan Ben Assad está falando. Minhas irmãs, meus irmãos, quando descumprimos a lei, descumprimos a lei. Não existe dizermos, nós descumprimos mais ou menos, porque nós não matamos, mas nós mentimos. Mentir é uma violação da lei divina, como matar é uma violação da lei divina. Na consciência do que mata, essa consciência vai buscar dele a reparação do mal que ele se permitiu fazer. Da mesma forma da mente que mente, da consciência, a consciência vai buscar deste a reparação das mentiras que realizou. São faltas perante a lei de Deus. E é por isso que Jesus disse, atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Porque não temos condições de levantarmos as pedras. Se ainda podemos não matar corpos, mas se matamos sonhos, se ceifamos esperanças, se diminuímos o outro, se desrespeitamos o outro. Se alguém vem cheio de esperança, de beleza nos seus sonhos e simplesmente dizemos, tá sonhando desse jeito? Tá achando que isso aqui tem alguma solução? O mundo é assim e assim vai continuar. Não tá vendo as guerras? Não tá vendo os desprezos? O mundo é assim mesmo. O que é que essa pessoa está fazendo com aquele outro que está cheio de esperança, cheio de ânimo, buscando algo diferente nesse mundo de tantas ainda atrocidades? É óbvio que este que está falando essas palavras de desânimo está matando, sim, a esperança, a beleza que está no coração do outro. Então é muito importante que tenhamos a vigilância. Esse é o convite de Jesus aqui a todo momento, à medida que ele vai conversando. É a vigilância sobre os nossos atos, para que nós não sejamos aqueles que estamos cometendo o que estamos querendo aplacar no outro. Sabe por que nós levantamos as pedras para o outro? Para que o outro, a falta do outro, fique na visibilidade. Aquela cena de Jesus, as pessoas levantaram as pedras para que se vissem o erro daquela adúltera. Naquela multidão ali estava o seu esposo, segundo a narrativa do Espírito Amélia Rodrigues. Ele também estava com a pedra assim, levantada. E Jesus dialoga com a sua consciência, perguntando para ele, em outras palavras, quem seria ele? Para falar de adultério, se ele adulterou antes. E essa é uma outra história muito mais aprofundada que oportunamente nós poderíamos conversar a respeito. Mas ele, na busca de esconder as próprias faltas, levanta a pedra para o outro, porque o holofote vai para o outro. É por isso que diante dos erros a sociedade se levanta para apontar, porque apontando desconsidera que tem as faltas. Porque está todo mundo olhando ali, e aí toda a sociedade esquece a falta daquele que aponta e ele também se esquece, fica anestesiado e não faz aquilo que precisava fazer. Será então lícito
Deixar o criminoso à solta, a fim de que ele prossiga na sua carreira destrutiva? Foi isso que Jesus respondeu? Não. Jesus não disse que o juiz não deve fazer o trabalho dele e não deve levar aquele que, diante das leis materiais, ainda está sob a necessidade de ser apartado do contexto social pela sua própria saúde e preservação, para que não cometa mais atrocidades e também para preservar a sociedade. Jesus não falou isso, mas ele aqui, com a austeridade dele, com a birra dele, acaba colocando palavras na boca de Jesus, que não foram proferidas por Jesus. E aí Jesus responde: não cheguemos a tanto. A técnica do amor receita para o delinquente a terapia do afastamento temporário da sociedade, qual ocorre com um doente, portador de contágio. Não vai ficar no hospital afastado? Porque não pode ficar ali para não contagiar com a sociedade? Exatamente. A fim de ser devidamente tratado para a posterior reintegração na comunidade dos sadios. E aí a gente se pergunta, será que é restituição na comunidade dos sadios se nós também temos os nossos embates? Se nós também temos esses crimes, que são crimes que não estão na lei de Deus, na lei dos homens, que os homens não estão nem aí se a gente cometa ou não, mas que estão aqui, ó, como diz a questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na nossa consciência estão as nossas faltas. E delas nós não podemos fugir. Ele continua falando sobre... Jesus vai explicando, mas ele continua altercando e ele faz uma última pergunta. E o perdão deverá ser sempre constante, seja qual for o erro perpetrado? Percebamos que é igualzinho a primeira pergunta. A primeira pergunta foi: nós temos de amar irrestritamente e perdoar incessantemente todas as circunstâncias, todas as pessoas? Jesus diz que sim. Ele não aceita a primeira pergunta, vem fazendo outras perguntas que não saem da resposta, continua dentro do contexto. Serve apenas para que Jesus reafirme e contextualize que necessariamente se deve fazer conduzir-se pelo amor irrestrito, pelo perdão incessante. Mas ele insiste e faz essa última pergunta, a que Jesus responde lindamente. O dever é perdoar 77 vezes cada erro da criatura, a fim de que aquele que perdoa sinta-se realmente em condições de ser irmão do seu próximo e saber que o seu é o amor por excelência, que procede do Pai e nada lhe pode entorpecer a grandiosidade. Nada entorpece o amor, porque o amor vem de Deus. E todas as vezes que nós nos permitimos o amor, estamos permitindo não nos entorpecermos, não nos iludirmos, não nos enganarmos. O não perdoar, queridas irmãs e irmãos, é um mal que fazemos a nós primeiramente. Perdoar é aceitar que nada nos acontece por acaso. Então, se algo nos veio de muito ruim, não é porque o outro nos fez, porque o outro, Deus não precisa que o outro se comprometa para que nós vivenciemos uma experiência de educação. O outro se comprometeu porque ele quis, porque Deus tem nas suas leis mecanismos para nós sermos reconduzidos ao processo de educação sem que precise que ninguém se comprometa para isso. Quando olhamos sobre esta análise, quando fazemos essa análise sobre a situação que nós vivenciamos e que nos machucou muito, nós conseguimos retirar a pessoa, despersonalizamos a situação e olhamos para o fato em si. O que é que ele nos trouxe de aprendizado? O que é que ele nos trouxe de lição? O que é que eu tenho de aprender? O que é que eu tenho de movimentar dentro de mim? O que é necessário que eu faça de dentro de mim para que saia uma atitude positiva? E aí, nesse contexto, é que eu percebo que o outro que me fez, ele, em verdade, nós temos de ter a misericórdia para com ele. Nós temos de compreender o feito que ele trouxe, porque ele só fez o mal para ele mesmo. Ele só trouxe uma dificuldade para ele mesmo e comprometeu-se diante das leis divinas enquanto nós estamos nos libertando. Quando analisamos tudo isso sob este olhar amadurecido, é mais prático perdoarmos. E aí, para que nós encerremos a nossa conversa aqui também,
nesses breves minutos, Jesus, Natan ben Assad, sai arrogante, irritado, não olha nem para Jesus, batendo as sandálias no chão, todo aborrecido, e não consegue entender a preciosidade que foi a lição do amor. Vem Jesus para aqueles que estão ali ouvindo as testemunhas, seus discípulos. O amor, em qualquer expressão, é a presença do Pai Criador, sustentando a vida e dignificando as suas criaturas. Um dia triunfará sobre todas as conjunturas e regerá todas as vidas. Jesus é a resposta dos céus aos apelos aflitivos da humanidade. Atrelemos os nossos corações a Jesus. Neste Natal, aproveitemos a noite alusiva ao seu nascimento, ao brilho da estrela no céu, à luz do mundo que veio aqui para estar conosco. Meditemos com mais afinco, com mais dedicação sobre a história do aniversariante. Meditemos sobre as lições do aniversariante e o que ele nos traz para a construção do reino de Deus em nós. Um feliz Natal, muita paz, um Natal de perdão, de reconciliação, um Natal de muito amor, um Natal de família, família nuclear, família ampliada, um Natal de paz. E um ano novo de muitas realizações, de muito trabalho, de muitas construções nossas. Um grande beijo, gratidão ao Núcleo Espírita Maria de Nazaré, à Casa da Santíssima. Gratidão por essa oportunidade. E até novos momentos. Grande abraço. Continuando neste momento para fazer a nossa reflexão final. Vamos agradecer mais uma vez a companheira Lisiane, mas sobretudo na noite de hoje, nós vamos agradecer de todo o nosso coração a nossa Mãe Maria Santíssima, que nos trouxe esse presente lindo, este sol de amor para iluminar os nossos caminhos. Jesus de Nazaré, Jesus, o filho de José e de Maria. Então vamos, neste momento, desejar a todos vocês um Natal feliz. Um Natal feliz com Jesus. E para que a gente possa coroar essa noite com alegria, vamos ouvir mais uma vez a voz da companheira Cássia Aguiar, que irá cantar para nós. Amar como Jesus amou. Esta beleza de música da autoria de Padre Zezinho, interpretada na voz de Cássia Aguiar. Feliz Natal de Jesus para todos vocês. Continue nos acompanhando. Ainda temos na próxima semana mais um momento de esperança, de fé e de alegria. Com vocês, Cássia Aguiar. Amando, aprendendo como Jesus nos ensinou a amar. Olá, meus amigos, meus irmãos do Núcleo Espírita Maria de Nazaré. Estamos comemorando o mês de Jesus. Essa música nos traz uma mensagem muito bacana, porque nos faz refletir sobre como amar como Jesus nos amou. Uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia,
sorri como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorri como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Muito mais feliz. Muita luz, muita paz a todos.